Legal, gente. A gente falou sobre a mesa diretora, agora a gente vai falar sobre a corregedoria e vamos seguir vendo outros órgãos. Então vem comigo, vamos com tudo. Então, corregedoria da CLDF. O corregedor, ele é eleito na mesma data de eleição dos presidentes das comissões permanentes. Essa data qual que é? Na primeira sessão legislativa, 1º de janeiro, nas demais sessões legislativas, último dia útil da primeira quinzena de dezembro. Ele vai tomar posse, o regimento não entra em detalhes sobre isso, mas é claro, ele toma posse, o mandato dele é de 1 ano e é permitida a recondução para o cargo de corregedor, assim como é permitida a recondução para o cargo de presidente de comissão. Competências do corregedor: zelar pelo decoro, a ordem e a disciplina no âmbito da CLDF. Realizar investigação prévia acerca de qualquer notícia de infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar. Inspecionar periodicamente os processos referentes às proposições. Olha só, o corregedor pode inspecionar os processos referentes às proposições. Corregedor ad hoc, quando é que ocorre essa figura? No caso de arguição de suspeição ou impedimento do corregedor para atuar no feito, será então escolhido, mediante eleição em plenário, em sessão específica para o caso, um corregedor ad hoc. Esta eleição ela vai ser realizada até a sessão seguinte à sessão em que se deu a arguição de suspeição ou impedimento do corregedor, observando-se no que couber o parágrafo único do artigo 188. Prazos aí para os atos que vão ocorrer no âmbito da corregedoria da CLDF. Então, até 2 dias. Eu botei o asterísticos aí porque, neste caso, o regimento menciona 2 dias. Se a gente aplicar a regra do artigo 251, são 2 dias úteis. Até 2 dias. Presidente, após a autuação, distribuir a representação, denúncia ou notícia ao corregedor. 1 dia ou 1 dia útil. O corregedor notificar o investigado. 10 dias úteis. Nesse caso, o regimento já diz que são 10 dias úteis. O investigado tem 10 dias úteis para prestar esclarecimentos. 15 dias úteis. O corregedor tem esse prazo para proferir parecer prévio opinativo. Após o prazo do corregedor para o parecer prévio, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, ela vai então atuar nos termos do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Aí este assunto não vai ser cobrado para a maioria dos cargos, somente quem for cair no edital lá, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que vai ter que estudar o Código de Ética. A maioria dos cargos não precisa disso, então vamos avançar. Comissão representativa na Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, a comissão representativa da CLDF prevista na Lei Orgânica. O que a Lei Orgânica fala sobre essa comissão? Atuação. Ela vai atuar durante o recesso. Atribuições vão estar previstas no regimento interno da CLDF. Composição. Vai obedecer à proporcionalidade da representação partidária tanto quanto possível. Eleição vai ocorrer na última sessão ordinária de cada sessão legislativa. Lembrando, última sessão ordinária é diferente de presidente e corregedor, que é o último dia útil. Última sessão ordinária de cada sessão legislativa, 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura. Então, na verdade, a eleição da comissão representativa ocorre no dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura e nos demais períodos, na última sessão ordinária de cada sessão legislativa. A gente tem que conjugar as regras aí do artigo 10 com o outro artigo que fala da comissão representativa. Agora vamos ver as normas regimentais aí da comissão representativa. Ela tem 3 membros efetivos, o presidente e 2 membros efetivos. O presidente vai ter o seu suplente de presidente e os membros efetivos vão ter os 2 membros suplentes. Então, são 3 membros efetivos, presidente e 2 membros efetivos, e os suplentes, um suplente de presidente e 2 membros suplentes. A eleição. Início da legislatura, dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura, artigo 10. Na sessão preparatória de eleição e posse da mesa diretora após a posse. Então, sessão preparatória, fez a eleição, a mesa tomou posse, na mesma sessão, em seguida, elege-se a comissão representativa para os recessos da primeira sessão legislativa. E nos demais casos, essa eleição ocorre na última sessão ordinária de cada sessão legislativa. Composição da comissão. Respeita a proporcionalidade partidária. A gente já viu lá a quantidade de membros. Esses membros são escolhidos de acordo com a proporcionalidade dos partidos ou blocos parlamentares na CLDF. As vagas por partido ou bloco. O presidente vai divulgar 15 dias antes quantas vagas cada partido ou bloco tem nessa comissão representativa. Inscrições para a eleição da comissão representativa serão feitas junto à mesa,
pelos próprios candidatos. Aí eu boto um asterisco porque não é o líder que vai inscrever, o próprio candidato faz a sua inscrição e diz o regimento, na falta de inscrição, aí sim, a indicação será feita pelos líderes. E na falta de inscrição ou de indicação pelos líderes, o presidente da CLDF designará de ofício os membros da comissão representativa. As normas para a eleição dessa comissão, essas normas vão ser as mesmas normas para a eleição da mesa diretora no que couber. Exercício das funções da comissão representativa. Ela vai ter exercício no recesso seguinte à sua eleição e também no recesso de julho. Então foi eleita ali no final do primeiro ano. Última sessão ordinária. Então ela vai exercer a partir de 16 de dezembro, em regra, exerce até o final de janeiro. E em julho, da sessão legislativa seguinte, ela também vai exercer as suas funções. Lembrando que pode ser eleita a comissão representativa para períodos distintos do recesso parlamentar. Reunião. As reuniões da comissão representativa. Ela tem reuniões ordinárias que vão ser realizadas semanalmente. Neste caso, será previamente acertado entre os seus membros o dia, o horário e o local. Então a reunião é semanal, mas não tem dia nem horário definido. Os membros é que vão definir o dia, o horário e o local da reunião ordinária. Reuniões extraordinárias, quando convocada. E aí quem pode convocar? O presidente da comissão representativa ou pela maioria absoluta dos seus membros efetivos. Então nós temos o presidente e 2 membros efetivos. Então se os 2 membros efetivos quiserem, eles convocam. Ou então o próprio presidente pode fazer isso sozinho, ou pode ser o presidente com outro membro. Não havia necessidade porque o presidente convoca sozinho. Então são 2 dos 3 membros efetivos, lembrando. O presidente e... Eu botei 3 efetivos aí, na verdade são 2 efetivos, já fiz essa alteração aí na tela, gente. Então, presidente e 2 membros efetivos. Comissões. Quais são os tipos de comissão da Câmara Legislativa? Temos comissões permanentes e comissões temporárias. Então, primeira coisa, perguntou, quais são os tipos de comissão da Câmara Legislativa? Permanentes e temporárias. Como é que essas comissões são compostas? A representação proporcional dos partidos e blocos parlamentares, tanto quanto possível. As atribuições dessas comissões, ou elas vão estar previstas no próprio regimento da CLDF, isso ocorre em relação às comissões permanentes, ou elas vão estar no ato legislativo de que resultar a sua criação. Então, essa questão do ato legislativo é para o caso de comissões temporárias, né, que a gente vai ver quais são, especiais, CPIs ou comissão de representação. Vamos ver aí este mapa mental sobre as comissões da Câmara Legislativa. Então vamos lá, comissões permanentes, elas são de caráter técnico-legislativo ou especializado. A finalidade, apreciar assuntos ou proposições, acompanhar planos governamentais e programas governamentais, controlar atos dos poderes executivo e legislativo, não vai controlar do poder judiciário porque o DF não tem poder judiciário próprio, fiscalizar o orçamento do Distrito Federal. Comissões temporárias, qual é a finalidade? Apreciar determinado assunto. Quando é que elas se extinguem? Isso já caiu em prova, hein, gente? Término da legislatura. Encerrou a legislatura, a comissão temporária é extinta automaticamente. E durante a legislatura, quando for alcançado o seu fim, quando for expirado o prazo para o qual ela foi designada, no caso, por exemplo, de CPI, tem um prazo estabelecido no regimento de até 180 dias corridos, expirou esse prazo, não houve prorrogação, a comissão está extinta. E a última hipótese durante a legislatura, se ela não for instalada nos 10 dias seguintes à sua constituição. A comissão foi criada, foi constituída, foi designada os seus membros e não houve a reunião de instalação. Passaram-se 10 dias, ela está automaticamente extinta. Em relação às comissões, a gente tem que pensar em presidência. Ela tem um presidente e apenas um vice-presidente. Ela vai ter um assessoramento e apoio. O assessoramento e apoio vai ser o assessoramento técnico e o apoio dos órgãos da CLDF. Vamos pensar agora nas atribuições comuns das comissões. O que isso aqui é bacana, gente? Aqui a gente vai estar olhando quais são as atribuições que estão previstas na lei orgânica e que estão também previstas, reproduzidas quase que igualmente no texto do regimento interno. Então você tem 2 colunas aí, indicando o dispositivo da lei orgânica na primeira coluna, o dispositivo do regimento na segunda e na terceira coluna a atribuição como ela consta no texto do regimento. Então vamos lá. Apreciar e emitir parecer sobre proposições na forma deste regimento interno. É isso, a lei orgânica vai dizer na forma do regimento interno da CLDF.
2. Realizar audiências públicas com entidades ou personalidades representativas da sociedade civil ou com a população interessada. Gente, aqui o que é interessante? Eu vou até negritar aqui porque é importante. A lei orgânica do Distrito Federal, ela fala realizar audiências públicas com entidades representativas da sociedade civil. O regimento acrescentou ou personalidades representativas da sociedade civil e acrescentou também ou com a população interessada. Então presta atenção nisso aí, que é importante. Terceira atribuição, convocar secretários de Estado, dirigentes e servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal a prestar pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime de responsabilidade, ausência sem justificativa adequada ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas nos termos da legislação pertinente. O interessante aqui dessa atribuição é que a lei orgânica vai dizer ainda convocar o procurador-geral. O regimento não fala isso, mas a lei orgânica fala. Então as comissões podem convocar o procurador-geral com base na lei orgânica. E a lei orgânica vai dizer que a CLDF pode convocar o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Defensor Público-Geral do Distrito Federal. Então, veja, a lei orgânica dá para a CLDF poder de convocar o Procurador-Geral e o Defensor Público-Geral do DF. E dá às comissões o poder de convocar apenas o Procurador-Geral, dentre esses aí que eu falei. Agora, é claro que toda aquela possibilidade de convocar secretário de Estado, dirigentes, servidores, está dito no regimento e também na lei orgânica. Receber petições, reclamações, representações ou queixas contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Outra atribuição das comissões, requisitar depoimento de qualquer autoridade ou servidor público e solicitar a oitiva de cidadão. O que eu quero chamar a atenção aqui? A lei orgânica vai dizer solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. O que o regimento fez? Ele diz requisitar depoimento de qualquer autoridade, incluiu ou servidor público, e ele disse solicitar a oitiva de cidadão. Então o regimento fez aí uma mudança nisso. A lei orgânica diz solicitar o depoimento de autoridade do cidadão, o regimento diz requisitar depoimento de autoridade, incluiu ou servidor público e disse solicitar a oitiva de cidadão. Outra atribuição, apreciar e fiscalizar programas de obras, planos regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. A lei orgânica vai dizer apreciar programas de obras, planos, e ela não menciona fiscalizar. Então o regimento acrescentou aí apreciar, já tinha apreciar, ele acrescentou fiscalizar também. Programas, planos regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Outra atribuição, fiscalizar os atos que envolvam gastos de órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta. A lei orgânica do Distrito Federal ela não menciona direta e indireta, mas quando fala administração pública, tá aí, é direta e indireta, o regimento só detalhou, não tem nenhum problema com isso. Outra atribuição, a última desse rol que está na lei orgânica e está repetida no regimento, propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, elaborando o respectivo projeto de decreto legislativo. Então, o regimento interno, ele dá às comissões e aos deputados o poder, a competência de propor a sustação dos atos normativos. E a lei orgânica dá a competência para a CLDF de sustar normativos do Poder Executivo. Então, olha só, o que é interessante aqui, gente? A comissão pode propor a sustação dos atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. O deputado também pode propor essa sustação. Quando é feita essa proposta, a CCJ vai analisar esse pedido e propor o respectivo projeto de decreto legislativo. E a lei orgânica dá para a CLDF a competência de sustar. Então a CLDF pode sustar. As comissões e os deputados podem apenas propor. Vamos ver agora as competências que o regimento diz que cabe às comissões e cabe também aos deputados. Então, o que a gente viu nesse primeiro momento, competências que estão escritas na lei orgânica e estão escritas também no regimento. Agora a gente vai ver aquelas que estão no regimento, e algumas vão estar também na lei orgânica, mas que o regimento vai dizer, olha, essa competência é de comissão, mas pode também ser exercida por deputado distrital. Então vem comigo. Vamos lá.
Comissões e deputados podem requerer, por intermédio da mesa diretora, informações a secretários de Estado ou órgãos e entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal, na forma do artigo 40. Então, o importante aqui, gente, é que a comissão pode requerer informação a secretário de Estado? Pode, mas por intermédio da mesa diretora. O deputado pode requerer informação a secretário de Estado? Pode, mas por intermédio da mesa diretora. Diretamente, só a mesa diretora é quem vai poder solicitar, porque está delegada a ela lá na Lei Orgânica do Distrito Federal. Comissão e deputado podem receber petições, reclamações, representações ou queixas contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas. Comissão e deputado podem fiscalizar atos que envolvam gastos de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Comissão e deputado podem exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, fundações e empresas controladas. Deputado e comissão podem solicitar a audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da administração pública, direta, indireta ou fundacional, e da sociedade civil para a elucidação de matéria sujeita a seu pronunciamento. Deputado e comissão podem fiscalizar ajustes, consórcios, convênios, acordos e decisões administrativas ou instrumentos assemelhados firmados entre o Distrito Federal e a União, estados ou municípios. E, por fim, comissão e deputado podem propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, elaborando o respectivo projeto de decreto legislativo. Então, aqui, gente, chamar a atenção, por quê? Aqui está dito que comissões podem propor a sustação dos atos elaborando o respectivo projeto de decreto legislativo. É importante observar lá na competência específica da CCJ que cabe à CCJ examinar esses pedidos e elaborar o respectivo decreto legislativo. Então tem essa aparente inconsistência do texto regimental. Fica ligado, fica antenado. Vamos seguir junto nessa revisão aí. Vem comigo. Vamos falar agora sobre subcomissões. Gente, subcomissões em concurso para a Câmara dos Deputados. Este é o assunto que mais caiu em prova. Já teve 4 questões em concursos diferentes, né? Juntando com todos os concursos que a Câmara fez aí. Em 4 deles caiu questão sobre subcomissão. Quais são os critérios para a criação de subcomissão? Em comissão, pode ser criada subcomissão em comissão permanente e também em comissão temporária. Critérios: ato de criação. Proposta de qualquer integrante da comissão para criar uma subcomissão. No ato de criação vai se indicar o prazo para a conclusão dos trabalhos da subcomissão. Qual é o limite? Pode-se criar até 3 subcomissões por comissão em funcionamento simultâneo. Então a comissão pode criar mais de 3? Pode, mas em funcionamento simultâneo ela está limitada a até 3 subcomissões. Então, se a Comissão de Assuntos Sociais criar 3 subcomissões, a Comissão de Constituição e Justiça pode criar uma? Claro que pode. Cada comissão pode criar até 3. Qual é a finalidade de uma subcomissão? Pode ser para estudo de proposições, pode ser para o desempenho de atividades específicas e pode ser para o trato de assuntos definidos lá no seu ato de criação. Composição. As subcomissões são compostas por 3 membros da comissão. Lembrando, as comissões permanentes são compostas por 5 membros efetivos. A subcomissão vai poder ter 3 membros. Esses membros são designados pelo plenário da própria comissão. Qual é o princípio que é seguido? O princípio da representação proporcional. Então, para ser membro da comissão, segue-se a representação proporcional. Para compor a subcomissão, segue também a representação proporcional. Conclusão dos trabalhos. Esse é o ponto mais relevante, um dos mais relevantes. A subcomissão vai concluir os seus trabalhos por um parecer ou um relatório. Este parecer ou relatório vai ser submetido ao plenário da comissão. Então, o regimento não entra em detalhes se a subcomissão tem ou não poder decisório. No regimento da Câmara dos Deputados, elas não têm poder decisório, e isso é o que o examinador mais gosta de cobrar lá no concurso para a Câmara dos Deputados. Mas aqui o que é interessante? Ele não fala de poder decisório, mas o que ele chama a atenção? O parecer ou o relatório precisam ser submetidos ao plenário da comissão, o que implicitamente, entre aspas, está aí a ideia de que elas não têm o poder de decisório, ou pelo menos o poder decisório final sobre o assunto. Vamos ver aí quais são as comissões permanentes da Câmara Legislativa. Então, em 2006, o examinador cobrou questão perguntando, por exemplo, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, são comissões da Câmara Legislativa? Teve uma questão que, salvo engano, era exatamente essa. Então, é importante saber o nome das comissões. Qual é a minha dica?
Se o examinador colocar o nome de uma comissão, provavelmente é um nome de uma comissão que existe. As comissões permanentes têm o seu próprio nome. Quando for comissão temporária ou especial, se o examinador colocar na prova, vai ter que aparecer. Comissão parlamentar de inquérito para... E aí você já sabe que uma comissão parlamentar de inquérito é temporária. Se for especial, comissão especial para... Vai também saber que é comissão especial. Se não aparecer nada disso, é porque é uma comissão permanente. E dificilmente ele vai criar um nome que não existe. Então, se apareceu, provavelmente ele está citando, mas é bom que você lembre, que você leia, que você conheça quais são. Então, vamos ver nessa revisão quais são as 10 comissões permanentes. Vem comigo. Então, olha aí. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, Comissão de Assuntos Fundiários, Comissão de Educação, Saúde e Cultura, Comissão de Segurança, Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo e Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. Em relação ao presidente da CLDF, ele só vai poder participar de comissão de representação. Então, observe essa tabela. Nós temos permanentes, 10 comissões permanentes. O presidente não pode participar de nenhuma delas. Temos temporárias, as comissões especiais. O presidente não pode participar de comissão especial. Temos comissão parlamentar de inquérito. O presidente não pode participar de comissão parlamentar de inquérito. E temos comissão temporária de representação. Dessa, o presidente da CLDF pode participar. E os demais membros da mesa não tem restrição. Então, um membro da mesa pode participar de uma comissão permanente. Não tem nenhum problema quanto a isso. Lugares nas comissões permanentes. Os lugares são de partidos ou de blocos parlamentares. É claro, botei um asterisco porque o deputado sem partido também vai poder participar de comissão. Mas, em regra, quando o regimento fala no artigo 60, distribuição dos lugares, ele diz lugares dos partidos e blocos parlamentares. O presidente da CLDF vai definir esses lugares quando? No início da primeira sessão legislativa de cada legislatura e nas demais sessões legislativas até 5 dias antes da data das respectivas eleições. Lembra? Qual é a data? O último dia útil da primeira quinzena de dezembro. Então, regimentalmente, é isso que vale. Alteração na proporcionalidade. Se houver mudança de deputado de partido ou de bloco parlamentar e alterou a proporcionalidade dos partidos do bloco, essa alteração vai prevalecer de imediato. Não vai esperar até a sessão legislativa seguinte, não. De imediato já promove as mudanças na composição das comissões dos blocos. Isso em tese, tá? Na prática isso é difícil de acontecer. Limite de titularidade. Em regra, o parlamentar pode ser membro de até 2 comissões permanentes, tá bom? Estamos falando aqui de comissão permanente. Até 2. E comissão temporária. Ele pode ser titular de 2 comissões permanentes, uma comissão especial, uma parlamentar de inquérito, não tem problema. Permanente, limite até 2. Só que tem uma exceção para as permanentes. Pode participar de 2 e pode participar também da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. Então, essa Comissão de Governança, Transparência, Fiscalização e Controle, ela admite aí um acúmulo de titularidade além das 2. Então, o deputado pode ser membro da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Assuntos Sociais e também da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. Agora, ele não vai poder ser membro da Comissão de Justiça, Comissão de Assuntos Sociais e da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Não dá, porque aí são 3 comissões permanentes que só permite até 2. Essa opção de ser uma terceira só se for a Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. Vedação ao presidente. Então, é vedado ser concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, presidente de 2 comissões permanentes. Não pode. Não pode ser presidente de comissão e também ser membro da mesa. Não pode ser presidente de comissão e também ser corregedor. Não pode ser presidente de comissão e também ser ouvidor. Então, essas vedações aí estão expostas pelo regimento. Um detalhe importante, que eu já consultei na prática. Pode ser membro da mesa e vice-presidente de comissão? Pode. Esse caso existe lá na prática. Se você for consultar, você vai encontrar deputado que é membro da mesa e é também vice-presidente de comissão. A proibição aqui é dele ser membro da mesa e ser presidente de comissão. Aí não pode. Ou ser presidente de mais de uma comissão. Aí também não pode. Legal? Membros das comissões. Então, cada comissão permanente tem 5 membros. Então, o examinador já colocou em prova que a CCJ tinha 20 membros. Não, todas as comissões, inclusive a CCJ, tem a mesma quantidade de membros efetivos. São 5 membros efetivos e aí vão ter igual quantidade de suplentes por partido ou bloco parlamentar.
Como é que funcionam os membros, se tornam membros de comissão? Os líderes do partido ou bloco fazem a indicação no prazo de 5 dias e o presidente da CLDF faz a designação dos membros. Nós vamos falar aqui agora das atribuições das comissões permanentes. Eu separei aqui algumas das que eu considero as principais, tá bom? Algumas das principais. Então você tem que ir no dispositivo, tem que ler todas elas. Essas que eu vou mostrar para vocês, essas vocês têm que saber 100%. Naquela ideia do princípio de Pareto, 20% equivale a 80% do resultado, essas 20 são as mais prováveis de cair na prova. As outras podem cair também, mas essas, princípio de Pareto, são as mais importantes. Então vamos lá. CCJ, examinar a admissibilidade das proposições em geral quanto à constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade, técnica legislativa e redação. Outra atribuição, analisar e, quando necessário, emitir parecer sobre o mérito das matérias seguintes. Autorização para processar por crime de responsabilidade o governador, o vice-governador, secretário de Estado ou o procurador-geral. Então, cabe à CCJ aí emitir parecer sobre este assunto. Outra atribuição, proceder ao exame dos aspectos constitucionais, legais e jurídicos do parecer da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, em caso de pena de perda do mandato de deputado distrital. E a última aí que eu separei, elaborar a redação do vencido e a redação final nos casos previstos neste regimento. Gente, olha só, o que é redação do vencido? Redação do vencido ela só é elaborada ao final do primeiro turno. O que significa? Redação daquilo que se passou. Esse assunto é matéria vencida, já foi resolvido. Então, isso na prática, lá na Câmara dos Deputados, a gente chama de redação para o segundo turno. Porque quando falava redação do vencido, as pessoas pensavam que era redação do texto que foi rejeitado. Não, redação do vencido é, na verdade, redação daquilo que se passou. E a gente passou a chamar redação para o segundo turno. Só acontece redação do vencido quando a matéria tramita em 2 turnos e ela acontece ao final do primeiro turno. E redação final é a redação que acontece quando termina o turno único ou ao final do segundo turno de votação. Então, a matéria como uma proposta de emenda à lei orgânica que tramita em 2 turnos, ao final do primeiro turno tem a redação do vencido e ao final do segundo turno tem a redação final dessa proposta de emenda à lei orgânica do Distrito Federal. Essa parte agora aqui do parecer terminativo é relevante, é muito importante. A CCJ ela emite o chamado parecer terminativo. Em que caso? Quando ela analisa a admissibilidade das proposições quanto à constitucionalidade, juridicidade e legalidade. No caso do parecer terminativo, a matéria vai encerrar a sua tramitação. Ela vai para o arquivo, salvo se houver recurso do plenário. Esse recurso é de 1/8 dos deputados distritais, ou seja, 3 dos 24 deputados distritais podem apresentar o recurso, não precisam ser membro da CCJ para apresentar esse recurso. O prazo para a apresentação do recurso é de 5 dias. O que eu quero chamar a atenção sobre esse ponto? Olha, as comissões não apreciam projetos dispensando a competência do plenário. Então, esse parecer da CCJ chamado de terminativo, ele não pode ser confundido com a apreciação terminativa lá do Senado Federal, em que a Comissão do Senado aprecia, dispensa a competência do plenário. O parecer terminativo aqui que a gente está falando é semelhante ao parecer terminativo da Câmara dos Deputados. Ou seja, um parecer que vai encerrar a tramitação. A CCJ diz que a matéria não é constitucional, ela foi inadmitida, então ela vai para o arquivo, salvo se houver recurso. Se houver recurso e o recurso for provido, ela vai ser examinada pelo plenário. A comissão não pode apreciar um projeto e esse projeto virar lei sem passar pelo plenário. Esse parecer terminativo é para não seguir a tramitação, para não virar lei. Aí não precisa nem passar pelo plenário. Se a comissão já disse que é inconstitucional e não houve recurso, arquiva-se a matéria, ok? Vamos adiante. Vamos ver aqui alguns assuntos concorrentes da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e da Comissão de Assuntos Sociais. Tratar sobre servidores públicos civis, regime jurídico desses servidores, plano de carreira, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, sistema de previdência e assistência social. Tanto a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças quanto a Comissão de Assuntos Sociais podem tratar desses assuntos referentes aos servidores públicos civis. Secretarias de Estado, órgãos e entidades da administração pública. A criação e extinção de Secretaria de Estado, a estruturação e a reestruturação, desmembramento, a incorporação e a fusão e as atribuições de Secretaria de Estado, órgãos e entidades da administração pública é competência concorrente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e da Comissão de Assuntos Sociais. Em relação à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, algumas atribuições aí que eu considero as mais relevantes. Então essa comissão ela vai poder
Analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira e emitir parecer sobre o mérito das seguintes matérias. E aí vai elencar um rol de matérias que eu não especifiquei. O que é importante? Ela analisa a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira e emite o parecer também sobre o mérito, quando for o caso, e aí tem um rol de matérias. Ela vai analisar e, quando necessário, emitir parecer sobre o mérito das matérias seguintes. E aí vem um rol de matérias, eu separei para vocês aí. A adequação ou repercussão orçamentária ou financeira das proposições, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, crédito adicionais, contas públicas, operações de créditos internas e externas, a qualquer título a serem contraídas pelo governo do Distrito Federal. Então essa linha B, ela tem aí as matérias orçamentárias, o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, crédito adicional. Essas matérias são de competência exclusiva da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, tá bom? Isso é importante marcar. Ela vai elaborar a redação do vencido e a redação final dos projetos de lei relacionados às matérias orçamentárias. Veja aí, o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e créditos adicionais. Quando essas matérias entrarem, o presidente vai despachá-la para a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que vai emitir parecer sobre o mérito desses assuntos, e ela é competente para elaborar a redação do vencido e a redação final. Lembrando aqui, ó, a CCJ não vai elaborar a redação do vencido e redação final sobre matéria orçamentária. É a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças que faz isso. A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças vai emitir um parecer terminativo, assim como a CCJ também emite um parecer terminativo, só que aqui no caso da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, esse parecer terminativo é em relação à adequação orçamentária e financeira das proposições. Vai caber também o recurso ao plenário, recurso de 1/8 dos deputados distritais, que corresponde a 3 deputados distritais, não precisam ser membros dessa comissão para apresentar o recurso, e o prazo é de 5 dias para a apresentação desse recurso. Em relação à Comissão de Assuntos Sociais, o que é importante a gente observar? Ela tem competências concorrentes com a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que a gente já falou aí para trás, então está aí na tela, mas é repetição do que a gente já viu. Eu quero comparar agora os assuntos que são concorrentes da Comissão de Segurança e com a Comissão de Assuntos Sociais. Os assuntos são biossegurança e bioética. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Competências: apuração de irregularidades e delitos. Comunicação: ela vai comunicar ao Ministério Público ou a outras autoridades no caso de ocorrência de irregularidades ou delitos que ela tenha conhecimento. Quais são as responsabilidades do infrator? Responsabilidade civil, criminal e administrativa. Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. São trabalhos basicamente de fiscalização e controle. Quais são as regras? Autuação dos documentos e designação de relator. Relatório prévio quanto à relevância, à prioridade, à oportunidade, à conveniência e ao alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social ou orçamentário do ato sujeito a controle, definindo-se o plano de execução e os objetivos. Então, ocorre a autuação, vem depois o relatório prévio, em seguida o relatório final com as suas conclusões e encaminhamentos e a deliberação da comissão. Depois disso, finaliza com a publicação no Diário da Câmara Legislativa e a disponibilização no site eletrônico. Em relação à Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, em relação às conclusões aí, se for o caso, vai ser encaminhado para o plenário, Ministério Público, Procuradoria-Geral do DF, Tribunal de Contas, órgãos de governo encarregado da correição e controle. As responsabilidades aí que aparecem: civil, criminal, administrativa e tributária. Responsabilidades aqui do infrator. Galera, muito legal. A gente fechou aqui esse bloco falando sobre as comissões, em especial enfatizando as comissões permanentes. No próximo bloco, a gente começa a falar das comissões temporárias e aí vai aparecer entre elas a CPI. CPI é um dos assuntos que mais cai em prova de concurso para a Casa Legislativa. Então, vem correndo para a gente continuar essa revisão ninja e você ficar com golpes precisos.